Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Nessa segunda parte do papo, Paulo Cavalcante nos conta como se informar a respeito das oportunidades de trabalho no Catar, se é necessário ou não validar o diploma para poder atuar no país, os desafios do idioma, de trabalhar em outra área da profissão, qual a média salarial e como é sua rotina de trabalho. E aproveitando que você está aqui, já se inscreve no canal e clique no sininho das notificações. Se ligue também no Spotify, onde temos podcasts novos todas as sextas-feiras, no Papo de Veterinária. E me siga também nas redes sociais, no @professora Thaís Rocha, onde sempre aviso sobre os vídeos novos e tem muito mais conteúdo para você. Vamos juntos? Rede social tem bastante divulgação de veterinários brasileiros que estão nas Arábias, né? Porque eu lembro quando eu convidei você, eu botei lá Emirados Árabes e você, não é Emirados Árabes, Catar é outro lugar. Aí eu fui lá olhando o mapa, gente, passando vergonha aqui, né? Porque na verdade eu não perguntei onde você estava, me falaram que era para esse lado, eu botei Emirados Árabes e para mim estava tudo certo, mas certíssimo me corrigir, tem que corrigir a geografia da gente mesmo. E a gente vê bastante veterinário brasileiro indo para esses lados. Quando eu estava em Botucatu, eu ouvi a conversa de pós-graduandos, tá pensando se vai, tá pensando se não vai. Então, aparentemente, é um mercado que tem uma demanda alta por profissionais dessa área, certo? Na verdade, aqui, assim, aqui mesmo no Catar, deve ter de 10 a 12 brasileiros trabalhando aqui com equinos. Com pequenos animais, são cinco veterinários. Inclusive, um deles é ex-aluno meu, o outro foi colega lá, foi professor lá também, junto comigo e com a professora Kalina. Né? Eles estão aqui trabalhando com pequenos animais. Na parte de equinos, existe uma demanda muito grande com reprodução. Eles trabalham, eles têm vários, porque assim, o cavalo aqui na verdade, cavalo, camelo e falcão. São três coisas que são muito valorizadas pelos árabes, de uma forma geral. E tem muito aras aqui, muito aras. E o que é que eles fazem? Eles contratam veterinário, na maioria deles, eu acho que 90% dos veterinários brasileiros que estão aqui, ou mais, trabalham com reprodução. Então, na estação de reprodução, que está começando agora, nós estamos em outubro, está começando agora em outubro e vai até mais ou menos maio. Nessa estação, eles contratam os veterinários de reprodução para vir trabalhar com a estação de monta. A maioria do Aras trabalha de outubro até maio. Em maio, os veterinários vão para o Brasil, aí é que é bom, porque vão curtir a família, vão ter esse tempo de férias. Não é as férias remuneradas, mas eles já fizeram um pezinho de meia deles aqui, e aí passam 3 meses, 4 meses no Brasil. Essa é a maioria deles. Tem uns 4 ou 5 que são fixos, que trabalham aqui o ano inteiro. Heron e Isabel, que trabalham no Al-Shaqab. Tem outro brasileiro, que é Silvio, que trabalha no Al-Shaqab também, mas é na parte de enduro, né? Tem outro brasileiro que já está aqui há um pouco mais tempo, que é Endrigo, que trabalha no hospital, que é um hospital referência que tem aqui. Mas a maioria deles vem, faz a estação de monta na reprodução e vão embora. Né? Essa é a maioria. Como esses países, na verdade, eu vou falar pelo Catar, não vou nem falar pelos Emirados, não, mas acredito que seja a mesma coisa, porque o sistema de governo é o mesmo. Aqui, aproximadamente, a população são 2 milhões de habitantes. Apenas 400 mil são catares. 1 milhão e 600 mil são expatriados, são pessoas que vêm de fora para trabalhar aqui. E aí, eles têm umas vantagens muito grandes perante o governo, os catares. Então, não existe veterinário catari. Não existe catari que é veterinário. Até existe, conheci só uma. Porque não vale a pena. É um serviço que eles não pagam tão bem quanto eles recebem aqui. Entendeu? Então,
Todos os veterinários que tem aqui são veterinários que vêm de fora. Por isso essa oferta de emprego é muito grande. Não só no Catar, mas em todos nos países daqui árabes, em que é um país muito rico, e são países ricos demais, e que não vale a pena para a população deles aqui trabalhar como veterinário, entendeu? Então, é por isso que essa oferta é muito grande aqui de emprego para veterinários. E aí, excetuando essa história como a sua, de um contato pessoal, uma pessoa que teve uma oportunidade foi, e aí depois começou a trazer outros profissionais que ela acreditava serem capacitados para aquela vaga. Existem outras formas da pessoa conseguir essas oportunidades de trabalho aí? Aqui muitas vezes, na verdade, assim, se você for para uma coisa como o hospital daqui, que é o IFMC, né? Que é um hospital referência, que é um hospital que ele para mim, eu não conheço todos os hospitais do mundo de forma nenhuma, mas eu tenho certeza que ele não faz vergonha em canto nenhum do mundo, porque é, os veterinários que lá estão são referências mundiais, são veterinários excelentes que buscam o melhor. Tem tomografia, cintilografia, tem ressonância magnética, enfim, é um hospital que você fica babando. Nesses casos, você não precisa vir por indicação. Na verdade, você nem consegue vir por indicação. Eles lançam um edital de residência, eles lançam um edital de contratação, e aí, nesses casos, você consegue vir através de entrevista, de concurso, alguma coisa desse tipo. Nos casos para trabalhar em fazenda, é um pouco mais difícil, porque o dono da fazenda, ele não lança edital, ele não vai atrás de fulano, desse, ele vai atrás de indicações. Ele vê um veterinário muito bom aqui, que trabalha para um amigo dele, e aí ele chega para o veterinário e diz, rapaz, eu estou precisando de um veterinário também. Você tem como arrumar um veterinário para mim, ou indicar um veterinário para mim, entendeu? Então, muitos dos que estão aqui, mas assim, não tem como uma pessoa, um veterinário no Brasil, mostrar um serviço para que um Qatari veja seu serviço e contrate, já que ele não lança edital, não lança isso nem aquilo. Então, é um pouco mais difícil. É muito mais por indicação dos que trabalham em fazenda. É a questão do Dos que networking que a gente trabalham. estava comentando, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, todos os brasileiros que estão aqui vieram por indicação. Lógico, eles desempenharam os papéis muito bons, com bons resultados no Brasil e ganharam a confiança daquela pessoa que o indicou, né? É basicamente isso. Então, a gente vê, tem vários que chegam, fazem uma estação, vão embora para o Brasil e não volta mais. No próximo ano já vem outro veterinário. Mas tem vários aqueles que meio que fideliza o cliente. Faz uma estação de monta muito boa, faz uma quantidade de embrião muito boa, o dono da fazenda fica satisfeito e no próximo ano contrata ele novamente. Né? Então, mais por indicação mesmo. Acredito que não só aqui no Catar, acredito que nos países árabes eles trabalhem muito de uma forma, dessa forma, porque as fazendas não lançam edital, não, enfim, é difícil você saber que eles estão precisando também. Entendi. E aí, é a questão de atuação propriamente dita aí. Precisa validar diploma? Não precisa? Como é que é essa parte burocrática para você, né, ter até um resguardo enquanto profissional que está atuando aí em outro país? Eu vou falar, a minha situação é a situação da minha esposa. A minha situação era para trabalhar em uma fazenda, que já tinha 2 veterinários que eram licenciados. E o Sheik foi e falou, não precisa ele fazer, não, porque ele vai trabalhar com meus cavalos. A situação da minha esposa, como ela foi trabalhar num hospital, ia trabalhar com clientes, com animais de terceiros, aí ela teve que fazer a validação do diploma dela. A prova da validação é você entrega a documentação, você faz uma prova escrita, você tem direito a 3 tentativas, a reprovar 3 vezes, 2 vezes, na verdade, a terceira vez é a última. Então, você faz uma prova escrita, se você for aprovado, no mínimo, acho que é 70% da prova você tem que acertar. Se você for aprovado, aí você tem 2 provas, uma prova prática e uma entrevista. Na prova prática de pequenos animais, é você fazer uma castração, pode ser gato ou cachorro, pode ser macho ou fêmea,
e você laudar uma imagem radiográfica. E depois a entrevista. No caso de grandes animais, é você fazer um atendimento lá na federação, a federação é um hospital de atendimento gratuito aqui do governo. Quando eu trabalhei no Alchacaba, eu não precisei fazer a licença. Quando eu vim para um carne, que é a fazenda que eu estou hoje, não, o gerente lá disse, não, você não precisa fazer a licença não, você vai trabalhar na nossa fazenda. O grande problema é que essa fazenda é muito grande e tem muitos cavalos na França. E a gente precisa exportar muito cavalo e importar muito cavalo. E aí ele precisa de um veterinário licenciado. Só que eu tive uma vantagem. Ainda não tirei minha licença, mas eu já dei entrada no processo. A minha vantagem é quem tem mestrado, e o mestrado é na área da atuação, não precisa fazer a prova escrita. Faz só a entrevista. Então, eu já dei entrada na papelada, eu estou só esperando me chamarem. Acredito que nesses próximos 15 dias agora, eu vou ser chamado para fazer essa entrevista com o pessoal lá do Ministério, porque eu preciso assinar os passaportes dos cavalos que vão ser exportados e os que estão sendo importados também. Então, a gente precisa da licença não para atender cavalo de terceiro, mas justamente para esses protocolos, essas transações que precisam de licenciamento. Mas a maioria dos veterinários que trabalham com reprodução aqui de equinos, a maioria não tem validação de diploma. Trabalha para particular, o particular não exige essa licença e, enfim, a maioria deles não fazem. Assim como faz 3 anos que eu estou aqui, eu vim dar entrada na papelada agora também. Então depende um pouco do tipo de atividade que você desempenha, né? Então, se tem um contato Sim, ali com certeza. como a sua esposa, né? Clínica de pequenos animais, atende animais de tutores, aí já tem um outro nível de relação e de responsabilidade, aí precisa validar. E aí, no caso, ela que trabalha com pequenos animais, precisou fazer prova para grandes animais também? Não. Mas Ela só fez para a prova pequenos, específico para a área para que vai pequeno, trabalhar. exatamente. Mas aí, A prova escrita é específica para pequenos animais. A entrevista é direcionada principalmente, porque assim, tem também, eles direcionam muito a entrevista para aquela área que você vai atuar. Por exemplo, um veterinário que trabalha com reprodução de equinos, teoricamente, na entrevista, ele não vai ter uma questão sobre claudicação. Entendeu? Porém, a licença dele é para trabalhar com reprodução. No caso da minha entrevista, teoricamente, vai ser sobre clínica e cirurgia. Apesar de eu fazer só pequenas cirurgias hoje, porque eu estou no Aras, não estou no centro cirúrgico, mas eu botei no papel lá que é clínico e cirurgião. Entendeu? Então, as perguntas na entrevista é mais direcionada para a área que você vai atuar. Como ela botou clínica, ela teoricamente, ela não gosta, mas teoricamente ela não pode operar pequenos animais, entendeu? Como o trabalho dela não exige, ela não gosta e ela botou só clínica mesmo e casou já. graças a Deus, pela competência dela, pelo esforço dela, passou de primeira vez e graças a Deus é licenciada há mais de ano já. Maravilha. E aí, Paula, a questão do idioma. Vocês aí se comunicam em inglês. Inglês, Isso foi uma coisa assim muito complicada para mim. Eu pensava que eu sabia falar algumas coisas, o básico, mas eu estava vindo para cá, tinha 2 colegas que falavam português, que foram justamente os que me indicaram. Eu sei falar o básico, então dá para ir. Só que eu cheguei aqui e eu vi que eu não sabia falar nem good morning. Então, foi muito complicado. E, como se não bastasse isso, os meus assistentes e os tratadores, a maioria esmagadora são indianos. Então, o idioma aqui é o árabe, só que, teoricamente, todo mundo fala inglês, porque tem 80% da população são expatriados. Só que os indianos não falam inglês. E quando falam inglês, é um inglês bem errado mesmo. Mas eu aprendi que para você viver, principalmente, eu vou falar aqui na nossa situação. Não estou falando de uma pessoa que vai para os Estados Unidos, de uma pessoa que tem o idioma inglês como oficial.
você não precisa ser fluente para se comunicar. Isso eu posso garantir. Você não precisa falar frases corretas. Você precisa falar as frases chaves. Por exemplo, se eu chegar para hoje um tratador e falar, por favor, eu queria que você trouxesse aquele cavalo, que eu preciso fazer esse procedimento, ele não vai entender nada. Então você tem que falar, bring horse here. Você tem que falar assim. Então, eu fui desenvolvendo meu inglês, mas o inglês eu fui estudando, mas meu dia a dia era com indianos. É tanto que Julieta, minha esposa, veio para cá 6 meses depois de mim, e que 3 meses que ela estava aqui, ela já estava falando inglês muito mais do que eu, porque ela foi para um canto em que todo mundo falava inglês bem. Então ela pegou o inglês assim. E eu fui meio que me arrastando. Então, sem sombra de dúvida, o inglês é essencial, principalmente para ela que ia trabalhar com o público, né, com tutores, enfim. Mas, para mim, lógico que era essencial, porque eu tinha que falar com o meu chefe. Eu acho que eu também sofri muito com isso no início, porque eu saberia explicar tudo o que estava acontecendo com o cavalo em português, mas não saberia explicar em inglês. Então, muitas vezes eu precisava da ajuda dos meus colegas para traduzir o que é que eu queria falar. Enfim, já faz 3 anos. Hoje eu costumo dizer que não sou fluente, mas não passo fome mais nenhum canto no mundo. Já consigo comunicar bem com as pessoas, mas sem sombra de dúvida, quem tem um inglês que vem para cá com o inglês já afiado tem uma vantagem muito grande em relação a, por exemplo, uma pessoa como eu que não sabia nada do inglês, né? Minha esposa hoje com certeza é fluente, ela já fala super bem e tem 2 anos e meio de prática aí, né, falando inglês com pessoas que realmente falam inglês correto. Enfim, mas é essencial, sem sombra de dúvida. Quando eu fui para esse novo emprego agora, que eu precisei ir lá na fazenda, porque eu vi que eles estavam precisando de veterinário. Como eu tinha saído da outra fazenda, eu disse, eu tenho que ir. Aí passei um e-mail e tudo, eles me chamaram para entrevista, aí, a partir daí, eu já estava com 2 anos aqui, e aí eu fui ver que realmente o inglês foi essencial, porque, lógico, a entrevista foi toda em inglês, apesar do meu chefe ser francês, a entrevista foi toda em inglês e estou lá 1 ano, graças a Deus, estou muito feliz, cresci demais, porque, como eu falei, foi o ano que eu cresci mais na minha vida. Foi trabalhar com a mesma espécie que eu sempre trabalhei, mas com categorias totalmente diferentes. Eu nunca tinha trabalhado com cavalo de corrida. Essa fazenda é uma das fazendas top daqui, é uma das fazendas mais importantes. E nunca tinha trabalhado com nenhum esporte equestre que exigisse doping. Isso para mim foi o mais difícil. Foi não, está sendo o mais difícil. Aprendi demais, mas doping é uma coisa que você nunca pode relaxar. Porque na entrevista ele chegou para mim e disse o seguinte: olha, por mais que você tenha um excelente trabalho, desenvolva um excelente trabalho aqui, se um cavalo for pego no doping, você vai para a rua no outro dia. Então, tenha cuidado com isso. E a segunda coisa é que, como eu sou o único veterinário exclusivo da fazenda lá, eu tive que trabalhar com reprodução também. Eu tenho uma especialização em reprodução, só que eu nunca tinha botado em prática, na verdade. E aí eu tive que trabalhar com a parte da reprodução que é um pouquinho mais específica, que é inseminação com sêmen congelado. Então, foram 2 desafios muito grandes. Eu aceitei porque eu julguei que eu tinha capacidade de desenvolver, ia ser um pouco mais difícil para mim, para adaptação e tudo, mas... e graças a Deus os resultados foram muito bons. Eu tenho muito contato com os veterinários que trabalham com reprodução, perturbei demais eles durante esse ano. Rapaz, eu estou com a égua assim, 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 não sei o que é que eu faço. Ele faça isso, faça isso, faça isso. É o E networking, graças né? a Deus, os resultados foram bons demais, tanto os resultados nas corridas, como os resultados na reprodução. E estou satisfeito demais, estou muito feliz e espero ficar mais alguns anos aqui nessa fazenda. E a questão, não precisa botar valores, tá? Mas a questão, assim, comparativamente de remuneração aí e no Brasil. Porque você saiu do Brasil, você já estava numa condição confortável, já estava podendo escolher trabalho, já estava sendo convidado para dar as suas condições para aceitar ficar naquele lugar.
Então, como é que é a questão de, em vários níveis, né? Se você conhece veterinários que trabalham em níveis diferentes de remuneração, menos experiência, mais experiência, como é que é esse mercado aí? É, na verdade, existem veterinários que vêm, por exemplo, do Egito, que vêm por muito pouco. Veterinário que vem da Venezuela, veterinário que vem do Egito, veterinário que vem de Cuba. Eles vêm aceitando ganhar muito pouco, certo? A média salarial aqui, a média salarial, tem veterinários que ganham US$ 4.000 e tem veterinários que ganham trabalhando a campo. Estou falando trabalhando a campo. Tem veterinários que ganham US$ 12.000. Então, vai depender muito da sua qualificação, do canto que você está. Porém, no hospital que eu falei para você, tem veterinário aqui ganhando, sei lá, US$ 40.000, que é o cirurgião top lá e tudo, entendeu? Que são os board certified, são o pessoal que veio por ter um currículo muito grande, por já ter uma história de trabalho e resultados muito grandes, são referências mundiais, entendeu? Mas, na verdade, as fazendas aqui, eles dão um salário bom, eles pagam em Qatar Rial, que é a moeda daqui, mas ela é muito estável com relação ao dólar, então você pode converter facilmente em dólar. E na maioria das vezes eles dão casa e carro. Então, as coisas aqui são caras demais, isso é fato, porque é um país que produz muito pouco, então tem que importar muito. Mas fim daqui você gasta com comida e lazer. O lazer aqui é muito restrito, então fim daqui a maioria do seu gasto, sem sombra de dúvida, é comida. Então, quando você vai ver, aqui, sem sombra de dúvida, é um país que você vem para guardar dinheiro, certo? Sem sombra de dúvida, porque os veterinários, a gente costuma sempre ver as colheitas, né? A gente nunca vê a plantação, o quão árduo foi plantar, o quão árduo foi cuidar daquela plantação. A gente costuma ver as colheitas do fruto, madurinho, gostoso, docinho. Mas a gente tem que ver que é uma vida, não um pouco, mas muito, muito diferente da vida do Brasil, né? E a gente se priva de muita coisa. E a maior privação, sem sombra de dúvida, é da nossa família, da presença da nossa família, né? Aqui nós temos amigos, bem menos que no Brasil, sem sombra de dúvida, mas quem é aqui sou eu, minha esposa e meu filho, entendeu? Então a gente se priva de muita coisa. E sem sombra de dúvida tem uma, e assim, principalmente pela situação que o país, o Brasil está vivendo hoje, né? Situação política, de briga política, de politizarem o básico. Para mim, a pandemia aí foi muito pior devido à politização do vírus, da doença. Enfim, isso é uma questão terrível do Brasil. A desvalorização, a inflação, a instabilidade do país. Então, e outra coisa que aqui é uma vantagem fantástica, principalmente para quem forma família, é o termo segurança. 3 anos que eu estou aqui, eu nunca ouvi falar em nenhum crime. Crime que eu falo de qualquer natureza, de roubo, de assalto, de assassinato, nenhum. O maior crime que eu vim aqui falar foi um tratador, um treinador, deu um murro no tratador, ele foi direto para a cadeia, passou 3 dias lá, só foi solto porque o cara que recebeu o murro retirou a queixa. Então, todo mundo aqui respeita as leis. Então, minha esposa sai de madrugada, às vezes, que ela está de on-call, está com o celular da emergência, e eu fico despreocupado, porque eu sei que ela vai chegar em casa bem. E isso, sim, muitas vezes é muito melhor do que um salário grande, né? Essa sensação de segurança. Eu morei na rua da delegacia, lá em Sobral. Na rua da delegacia, todo dia tinha assalto. Na rua da delegacia. Então, eu sei o que é essa sensação de insegurança. E depois que eu vim morar no Catar, eu sei o que é a sensação de segurança. Então, é uma coisa, principalmente, que pesa muito o fato de nós queremos continuar aqui por alguns anos, entendeu?
essa coisa de segurança. E, sem sombra de dúvida, não adianta. Se você quiser vir para cá para gastar, você vai gastar, porque é tudo muito caro. Eu estava num grupo essa semana, os meninos falando, você está rico, você está muito bem. Aí eu estava no supermercado e mandei a foto de um presunto para eles. E o presunto era R$ 118 o quilo do presunto. Eu disse, tá aí, ó. É aquela história, você só vê close, não vê corre, um negócio assim, né, que o pessoal bota. Então, Quem você vê só close vê não vê corre. você só vê a colheita. Você está ganhando muito bem, mas, lógico, Tá eu não vim aqui gastando para bem passar também, fome. né? Eu não vim aqui para passar fome. Então, é uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, não adianta a gente economizar com comida, essas coisas, não adianta. Então, assim, o salário é um pouco mais alto, mas o custo de vida aqui também é muito alto, entendeu? Muito alto. E essa questão do presunto, eu estou falando, 118 catares, que vai dar em torno de R$ 180, entendeu? Então, assim, teve acho que foram 5 anos que o Catar, alguns países árabes, eles bloquearam as fronteiras com o Catar. O Catar ele só tem fronteira terrestre com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita foi um dos países que bloqueou essas fronteiras. É tanto que o voo daqui para o Brasil são 14 horas. Só que quando teve essas fronteiras fechadas, o voo não podia passar por cima do território da Arábia Saudita. Então ele tinha que vir ou pelo sul da África ou pelo norte da África, passando pela Europa. Então o voo subiu, acrescentou 2 horas e meia. Então passou a ser 16 horas e meia o voo direto do Brasil para cá. E aí, com isso, tudo ficou mais caro, porque tinha que importar e tinha que chegar por mar ou por avião, não podia vir mais nada por terra. Como o Catar não produzia nada, teve que importar tudo, né? Mas graças a Deus agora está com acho que uns 4, 5 meses que abriram as fronteiras novamente e tende a baratear algumas coisas aí, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Sempre é, né? E a questão então aí existe mercado para mulher também. Sim, sim, A sim. mulher E quiser assim, ir. e uma coisa totalmente que é válida ser dita é que, da mesma forma que quando eu estava no Nordeste, eu tinha a visão de que São Paulo era um estado muito perigoso, que só tinha bandido, que isso, aquilo. Quando a gente pensa num país muçulmano, né? A gente só sabe o que a gente vê na televisão. E o que é que a gente vê na televisão? Terrorismo, bomba, as mulheres tudo andando toda coberta. Mas não é nada disso que acontece aqui no Catar, eu estou falando no Catar, né? As mulheres têm a liberdade de usarem roupas normais. Se você puder, lógico, evitar mostrar ombro e mostrar joelho, entendeu? Mas veste roupa normal. Quem veste aquelas roupas de árabes são as mulheres, são as árabes, são as catares, né? Não por imposição, mas sim por respeitarem a religião deles, né? Eles respeitam muito qualquer religião, eles não obrigam você a fazer nada, só no mês que eles chamam do Ramadã, que é o mês sagrado, que eles passam o mês todinho jejuando enquanto tiver luz do sol, ou seja, o sol nasceu, até o sol se pôr, ninguém come nem bebe nada em locais públicos. E aí, lógico, se você está num país deles, você tem que respeitar eles, né? Então, você não é obrigado a fazer o jejum deles, mas você não precisa estar comendo e bebendo na frente deles. Fora isso, é um país totalmente normal, em que, lógico, a cultura deles prevalece. Você é acostumado a beber, por exemplo, bebida alcoólica, só tem um canto no Catar que vende bebida alcoólica. Tanto bebida alcoólica como carne de porco, que é proibido pelo Islã. Só tem um canto, você precisa fazer uma licença para você poder entrar e comprar as coisas lá. Mas você só pode comprar lá e consumir em casa. Você não pode consumir no meio da rua. E aí, existem alguns hotéis em que você pode consumir bebidas alcoólicas. E o que é que eles falam? Eles falam o seguinte: você pode consumir, eu vou dificultar. Como é que eu dificulto? Subindo o preço. Então, quem gosta de uma farrinha, de uma bebedeira,
venha sabendo que aqui é bem caro para beber. Tipo, você chega num hotel desse e paga 70 catares numa long neck, que vai dar em torno de R$ 110. Gente do céu. É o Então, que eles falam. o sextou aí é Eles, diferente. por dois aspectos. Primeiro, por esse da bebida ser mais cara, mas nesse canto que você vai comprar lá é mais barato, certo? Isso eu estou falando preço de hotel. E o sextor daqui também é diferente, porque sexta-feira hoje aqui é como se fosse o domingo da gente aí. É o domingo de folga. Então, sexta-feira aqui é a folga da gente. O sábado, e a gente só tem uma folga por semana, que é a sexta-feira. Sábado é como se fosse a nossa segunda-feira no Brasil. Então, final de semana é sexta e sábado aqui, não é sábado e domingo, né? E domingo já é o segundo dia da semana aqui para gente. Então, a expressão sextou no Brasil para a gente aqui é quintou. Quinta-feira de tardezinha para noite é o que a gente tem para aproveitar um pouco mais. Geralmente é o dia que a gente faz churrasco, é o dia que a gente comemora um pouco mais, porque pode passar um pouco mais do tempo e no outro dia você vai acordar um pouco mais tarde, né? Mas como é que seria um dia de rotina para você? Você tem uma rotina de trabalho? Você tem aquelas atividades que são mais frequentes? Ou é uma surpresa a cada dia? Você sai de casa e não sabe o que vai acontecer? Como é que é a Ah, rotina de trabalho aí? na verdade é o seguinte, essa fazenda que eu trabalho é uma fazenda muito tradicional e ela tem uma rotina muito marcante, uma rotina muito bacana. É uma rotina meio que doida, mas porque os meses quentes aqui são muito quentes. Por exemplo, julho e agosto eu já cheguei a pegar 58 graus. E aí não é assim, não é, pelo menos o que eu aprendi quando eu era menino, que porque aqui é clima de deserto, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Não, não é assim não. Aqui quando é julho e agosto principalmente, a umidade é muito alta, de 2 horas da manhã está fazendo 42 graus. E aí os cavalos, a estação de corrida começa agora, dia 13 de outubro. Só que os cavalos começam a trabalhar em julho, final de julho, início de agosto. E aí está muito quente. Como a gente tem 100 cavalos em treinamento, precisa ir 5 lotes de 20 cavalos para a pista. E demora tempo. Então a nossa rotina aqui é de começar a trabalhar 2h30 da manhã. Todo dia. Eu acordo, hoje eu estou acordando de 2h30 para chegar lá de 3h10, 3h15 na fazenda. E aí tem um rapaz que é o assistente de treinador, que trabalha na fazenda há 23 anos. E ele chega lá nos estábulos 2 horas da manhã e ele palpa os tendões de todos os cavalos que vão para treinamento naquele dia. Ele tem uma experiência fantástica, ele consegue detectar na palpação uma lesão que vai aparecer no ultrassom com 3 dias depois. Isso é fantástico. Então, eu chego lá, ele já tem olhado todos os cavalos, já tem palpado todos os cavalos. E ele chega para mim e diz, olha, tal cavalo está com boleto aumentado, tal cavalo está com tendão aumentado, tal cavalo... E aí, eu começo a fazer ultrassom, raio-x, exame clínico desses cavalos. Porque eu tenho que examinar esses cavalos antes deles irem treinar, porque, dependendo da lesão, eles não vão treinar. Entendeu? A gente cancela o treinamento deles. Então, eu chego, pego as instruções daquele dia, vejo os cavalos que tenho para olhar antes de ir para a pista, e aí, depois que eu faço isso, eu vou olhar os cavalos que estão em tratamento, os cavalos que eu detectei que tem uma claudicação do membro anterior direito, mas não detectei o local. Aí eu tenho que fazer ultrassom, raio-x, para ver como é que estão os tendões, ver como é que estão as articulações, entendeu? E aí eu trabalho até mais ou menos 8h30, 9 horas, que é o horário que os tratadores, eles começam 2 horas e vão até 8h30, 9 horas, e aí eles vão dormir. E aí, nesse horário, como eu não tenho mais tratador lá, eu vou para o escritório para fazer a parte burocrática. De preencher ficha, de botar no sistema, de fazer isso e aquilo, entendeu? E durante a tarde, teoricamente, eu fico em casa e volto na fazenda se tiver alguma emergência. Como a fazenda é muito redondinha, já faz mais de 20 anos que ele tem o mesmo manejo, raramente eu preciso ir à tarde lá.
Quando é época de reprodução, na estação de reprodução, tem algumas éguas que a gente induz que ela não ovula de manhã e eu preciso ir lá inseminá-la à tarde. Mas, teoricamente, minha rotina de trabalho é de 2 horas, de 2h30 da manhã até meio-dia. E fora isso, só emergência. Como eu sou um único veterinário, qualquer emergência que aparecer lá, eu tenho que ir lá atender. São quantos cavalos que tem nessa fazenda? Tem 210 cavalos. E aí, essa parte reprodutiva, você faz esse acompanhamento e os potros nascem na fazenda também? É tudo na Fazenda fazenda? também. Tudo na fazenda. Tá. E aí, em termos de áreas, né, que você cobre, você faz reprodução, você faz clínica, você faz cirurgia, pequenas, né, cirurgias. Clínica, pequenas cirurgias e reprodução. Dentro da clínica, a sua rotina maior é de locomotor. Locomotor, sem sombra de dúvida. Porque você tem 80 cavalos trabalhando todo dia, tem que ter cavalo mancando. Infelizmente. Mas tem que ter atleta, estão trabalhando em alta performance, né? Não tem como, você evita algumas coisas, mas não tem como você não ter. Se você é um atleta e você trabalha em alta performance, você trabalha, tem uma linha muito tênue ali entre a alta performance e a lesão, né? Você exige demais do seu corpo, principalmente os cavalos. Quando você é o atleta, você sabe, está começando a doer aqui, eu vou poupar. Mas o cavalo, ele não tem muito disso, né? Então, ele força até, muitas vezes, ter uma ruptura, ter uma lesão um pouco mais grave. Mas a maior rotina, sem sombra de dúvida, é locomotor. Na outra fazenda que eu trabalhava, os 2 primeiros meses, eu atendia 84 cólicas. Eu acho que foram os 2 meses mais desesperadores da minha vida. Mas nessa fazenda, em um ano, eu não devo ter atendido 30, não, cólicas, não. É um manejo muito bem feito, é uma coisa... O manejo é muito redondinho, então evita muito. A gente sabe que a maioria das cólicas é causada por erro no manejo, né? Tirando aquelas que são fatalidades, mas a maioria é causada por indigestão, que é erro no manejo, enfim. Então, como é um manejo muito redondinho, a gente tem uma incidência muito pequena de problemas gastrointestinais. É mais problema de locomotor, acidentes, principalmente em potros. Potros é aquele menino traquino, né? Acidentes em potros e algumas coisas de respiratório também, muito pouco. Porque a gente tem muito problema com rodococcus aqui. E na outra fazenda que eu trabalhei, meu Deus do céu, rodococcus e diarreia em potro, ai, 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 quase me mata. Mas nessa fazenda, graças a Deus, em um ano a gente não teve nenhum problema com rodococcus, nenhum, graças a Deus. Coisa boa. Para quem trabalha na área, rodococcus é realmente uma praga na vida do veterinário, Meu né? Bem Deus. complicado. Paulo, e aí, para as pessoas que gostariam de oportunidade aí, tem como fazer estágio? Acredito que tenha. Na verdade, no Chacab, quando eu estava lá, eles até disseram para mim que tinha. O grande problema é que fica muito caro, né? Mas se a pessoa tem dinheiro e tem disposição para vir, fica muito caro para vir, tanto a passagem como a hospedagem. A vida aqui é um pouco mais cara, né? Nessa fazenda que eu estou trabalhando, com certeza tem. A gente tem uma liberdade muito grande com o chefe, né? Não com o dono da fazenda. O dono da fazenda é um sheik, é o tio do rei. Então, é um cara muito, muito importante. A gente não consegue. Na verdade, faz 4 ou 5 anos que ele teve uma separação de uma das esposas e faz 4 ou 5 anos que ele não pisa na fazenda. Eu, pessoalmente, não o conheci, mas eu tenho uma abertura muito grande com o meu gerente, que é o gerente lá da fazenda lá, né? E teve até uma menina que ela é da Bélgica. E na Bélgica, se você quer entrar para a faculdade de veterinária, ele é obrigado você fazer um estágio com veterinários, certo? De várias áreas. Então, ela fez estágio comigo, ela fez estágio com Julieta, minha esposa, e ela fez um estágio com falcões. E a gente tem que emitir um certificado para ela para poder concorrer à vaga de veterinária lá.
Isso é bem bacana. É como se a faculdade dissesse: veja como é a vida primeiro de veterinário para você tomar a decisão se é isso que você quer. Então, eu acredito que seja bem fácil se existir interesse de ambas as partes, tanto do manejo lá de ter um estagiário como do estagiário. Eu acredito que não seja difícil, não. E para reprodução também, tem vários brasileiros aqui trabalhando com reprodução que eu acredito que não seria difícil ceder o acompanhamento para uma pessoa que está interessada de forma nenhuma. Então, eu acho que são duas limitações, a financeira e o inglês, né? Para que você aproveite o estágio, é preciso que você domine a língua que você vai estagiar, né? Sim. É porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, tem um desejo de trabalhar e, de fato, depois que se formar, às vezes o estágio é uma oportunidade de vivência e, Sem sombra de eventualmente, dúvida. não é todo mundo que tem bala na agulha, mas sempre tem quem possa, né? Então, de Sem repente, sombra de dúvida. é uma alternativa aí. Paulo, você gostaria de Certeza. deixar alguma mensagem para estudantes de medicina veterinária, para pretendentes à medicina veterinária? Você gostaria de deixar alguma mensagem final? A mensagem que eu acho que seria mais bacana, que eu costumo sempre falar isso, até mesmo nas redes sociais, eu não costumo postar muitos casos clínicos porque eu não gosto de expor os pacientes, né? Eu não gosto de expor porque eu trabalho em uma fazenda. Se eu posto alguma coisa da fazenda, eu estou expondo os pacientes da fazenda. Mas uma das coisas que eu mais gosto de falar, principalmente para os estudantes, e quando eu era professor também, é de que a gente pode chegar em cantos inimagináveis. Inimagináveis. Nos meus melhores sonhos como aluno, na minha época como aluno, nos meus melhores sonhos, naqueles sonhos que eu julgava sendo impossíveis, inalcançáveis, eu passei deles faz muito tempo. Mas existe uma coisa muito bacana no ser humano, é que os nossos sonhos eles são renováveis. A gente não é como a quantidade de folículos que tem uma mulher que ao longo da vida vai ovulando e vai perdendo. Não. A gente tem uns objetivos, uns sonhos, quando alcança, ou até mesmo antes de alcançá-lo, a gente pode fazer outros. E a única coisa que eu falo para os alunos é que é possível. É possível. Vai depender da sua dedicação, vai depender o quanto você está disposto a chegar longe, vai depender do seu caráter, isso é importantíssimo. Acho que muitas vezes a pessoa perde muito tempo com conhecimento, mas esquece do caráter. Isso é importante para que você chegue longe, certo? E, infelizmente, caráter a gente não se adquire em faculdade, isso é educação que vem dos pais, é de criança. Então, é possível chegar muito longe, é possível chegar muito mais longe do que aqueles que limitam o seu pensamento, tá certo? E é possível com a veterinária viver coisas que qualquer outra profissão pode viver, entendeu? Então, eu sou feliz com tudo que eu conquistei, mas que é preciso ter em mente que você não pode parar nunca. Se você parar, as pessoas que vêm no mesmo ritmo que você, com o mesmo desejo, com a mesma vontade que você, se você parar, elas vão passar. Então é preciso continuar, é preciso querer começar e continuar, nunca parar. Que com certeza você vai conquistar coisas que nos seus melhores sonhos de criança você não imaginava isso. Muito provavelmente aquele menino que nasceu lá em Mossoró não imaginava que um dia estaria no Catar. De forma nenhuma, de forma. Eu não digo nem quando eu era criança, eu digo quando. Tem várias histórias, eu vou contar uma bem rapidinho aqui, só para demonstrar qual era o meu pensamento ao final do curso. Quando eu fui para Botucatu em 2004, a primeira vez que eu fui, tinha um menino que já tinha 1 ano e meio de formado, que estava fazendo um estágio, era... Como é que chamava o estágio lá? É como se fosse uma reabilitação, capacitação, um negócio assim. O estágio de capacitação. O menino já tinha 1 ano e meio, era 2 anos de formado, e ele tinha uma picapezinha Corsa na época, que na época custava, sei lá, 17, 16 mil reais. E eu, admirado com isso, o nome dele é Eduardo, eu disse: Eduardo, esse carro foi seu pai que lhe deu?
Eu disse, não, foi eu que comprei. Eu disse, mas você comprou com dinheiro da profissão? Trabalhando como veterinário? Ele disse, foi. Então, essa minha pergunta, eu faltava um mês para me formar. Essa minha pergunta demonstra tudo aquilo que eu tinha na cabeça à véspera da formatura. Véspera de me formar, eu não imaginava que um veterinário de cavalos fosse capaz de ganhar 16 mil reais para comprar um carro. Então, tá vivendo tudo que eu vivo hoje, ter conquistado tudo que eu conquistei até hoje, com o pensamento de um menino que tinha um menino que tinha esse pensamento, em véspera de formatura, para mim, são sonhos que eu nunca imaginei, sem sombra de dúvida, entendeu? Mas que sou muito feliz, sim, sou muito feliz. E tenho certeza que ainda tenho muito mais para conquistar. Basta que eu continue com essa vontade e com essa garra que Deus sempre me deu. Com certeza é uma senhora trajetória. Então, Paulo, muito obrigada por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito mais coisa para contar. Se você quiser, a gente pode compartilhar o seu contato para o pessoal Sim, tirar à dúvida, vontade. mandar mensagem. Atuação internacional sempre tem bastante interesse. As pessoas, Sim. às vezes, né, ficam naquela, nossa, será que é possível? Como é que é? Então, espero que com essa história a gente tenha ilustrado um pouquinho de qual pode ser uma trajetória possível aí. E vamos pedir para o pessoal que está assistindo lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer comentários. E a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua atuação profissional. Até lá! Queria muito agradecer pelo convite. Quero dizer que sempre estarei à disposição para ajudar no que for possível e parabenizar por esse projeto que você desenvolve. Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que isso tem muito a valorizar a medicina veterinária como um todo, tende a ajudar muito os alunos, certo? Então, você está de parabéns. E continue com esse projeto. Eu vou me inscrever lá. Eu não conhecia, mas vou me inscrever lá. E meu contato, você pode passar, principalmente o Instagram, que eu uso bastante, né? Estarei sempre disposto a ajudar no que for preciso. Obrigadão, Paulo.